Olá, boa tarde. A pobreza é um tema sempre presente nos documentos da doutrina social da Igreja. Ele estará em análise daqui a alguns minutos, depois de lhe apresentarmos algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. Está em curso a publicação da obra completa do Padre António Vieira, um projeto da Universidade de Lisboa que revela o valor literário do pregador português e a atualidade das suas propostas políticas e sociais. A revalorização do século XVII 30 livros vão oferecer a possibilidade de ler em português a obra completa do Padre António Vieira. O projeto foi apresentado em Lisboa e no Porto e com ele os 3 primeiros volumes já disponíveis nas livrarias. É um dia grande, em primeiro lugar, para a cultura portuguesa, porque restituímos na sua estatura plena aquele que é um dos nossos maiores escritores, o nosso maior orador, aquele que mais fez com que Portugal acreditasse que era possível construir um país viável e que contribuísse também para melhorar aquilo que chamaria a cena internacional, um projeto de construção de uma sociedade global mais coesa, mais fraterna. Deus me manda desenganar-vos. Estais todos em pecado mortal. Todos viveis e morreis em estado de condenação e ireis direitos ao inferno. Há o valor literário do projeto, que reabilita o imperador da língua portuguesa, aproximando-o dos leitores, tem de se acrescentar a relevância social e política da obra de Vieira. Há 400 anos, o pregador jesuíta andou entre Portugal e o Brasil a defender a justiça, a promover a liberdade e a procurar soluções políticas para situações concretas da sociedade desse tempo. Propostas com 4 séculos que cada vez se descobrem mais atuais. Vieira tem uma expressão muito bonita num dos seus sermões, quando diz que, a certa altura, a paz aproximou-se da justiça. E quem chegou primeiro e deu o abraço mais forte foi a justiça. Quer isto dizer que a paz por que nós lutamos tem de ser resultado da justiça. E não pode ser uma paz imposta aos fracos pelos tiranos, tem de ser uma paz justa. E esse é o fim da política, o fim do poder temporal e do poder político, é a paz. Pedro Calafate e José Eduardo Franco coordenam o projeto de publicação da obra completa do Padre António Vieira, em curso na Universidade de Lisboa, em articulação com outras instituições académicas e culturais do Brasil e de Portugal. Este é um trabalho de mais de meia centena de investigadores e especialistas que vai revelando a força das palavras em Vieira, o humanismo da sua oratória e o realismo e inovação das propostas sociais que defendeu. Vieira confrontou-se várias vezes com grandes contradições entre o que se devia fazer e o que realmente praticava. O seu humanismo evangélico ia muito além do que reparava em termos políticos comuns. Pouquíssimos poderiam ir tão longe como Vieira em frases que quase antecipam os seus confrades do século XX, como Teilhard de Chardin ou Karl Rahner. Por isso é atual no século XXI. A atualidade da obra de Vieira, agora disponível para todos os leitores, a interpelar cada cidadão, também os que exercem cargos públicos. Um aspecto dos que eu mais admiro é a simplicidade com que ele consegue transmitir conceitos difíceis. Era um homem que falava para o povo, mas também falava para os eruditos, e eu sempre achei que a simplicidade é uma virtude, que a franqueza é outra virtude, e todos temos a aprender com o Padre António Vieira. Também os políticos da atualidade? Todos temos, eu disse que todos temos a aprender com o Padre António Vieira. A publicação da obra completa do Padre António Vieira, editada pelo Círculo de Leitores, insere-se no projeto Vieira Global, em curso na Universidade de Lisboa. Foi nessa cidade que nasceu o jesuíta português em 1608. Morreu no Brasil 89 anos depois, após uma vida repleta de viagens entre um país e outro e intervenções nos mais diversos aspectos da sociedade civil, económica, religiosa, política e cultural da época. Na Universidade Católica Portuguesa prosseguem os debates sobre o Concílio Vaticano II. Mostramos-lhe o que analisou o documento sobre o diálogo com outras religiões. Nostra Aetate.
o judaísmo, sem falar de todas as outras. O ciclo a realizar até junho de 2013 enquadra-se na celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Em debate, desta vez, esteve um dos documentos do Concílio considerado por muitos como um dos mais polémicos. É um documento o mais curto do Concílio, foi um dos documentos que mais rejeições teve e não podemos esquecer que na altura foi, juntamente com a questão da liberdade religiosa, uma das pedras fundamentais que motivou depois o cisma lefebvriano. Polémico na altura, este documento foi alvo de rejeição dentro de uma igreja que não estava preparada para ele. Por um lado, a igreja não estava preparada, por toda a sua mentalidade e toda a sua prática, para entrar numa atitude consciente e refletida de diálogo. Evidentemente que por detrás disso estava a maneira como se encarava a própria questão da salvação das pessoas que não eram membros da Igreja, no sentido estrito. O diálogo interreligioso foi há 50 anos um dos temas inovadores do Concílio. Questionava pela primeira vez questões como a liberdade religiosa. Foi a primeira vez na história da Igreja, na história da teologia e na história de um concílio que houve um pronunciamento positivo sobre as religiões não cristãs. E só por isso não deixou de ser um documento surpreendente, sobretudo também acompanhado de alguma polémica, fundamentalmente por causa da questão do relacionamento com o povo judeu. Apesar da polémica à época, as decisões tomadas sobre este tema no Concílio continuam muito atuais. Ao longo de 50 anos, muito se fez pelo diálogo interreligioso. Possibilitou uma aproximação a nível espiritual, onde a partir da partilha de rituais e formas de viver a religião é possível um maior entendimento. É neste aproximar-se, neste diálogo recíproco, que a minha fé de cristão também vai crescer e fortalecer-se no diálogo e no encontro com aqueles que têm outras tradições religiosas. Debates do Concílio é o título desta iniciativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Lisboa. Dizia-se porque é tal Jovens de todo o país peregrinam a Fátima no primeiro fim de semana de maio. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. Ir ao Fátima Jovem é peregrinar, é ser acolhido e acolher os jovens e os testemunhos que eles têm para dar. É intensificar a minha fé neste ano em que lhe queremos dar tanta atenção. É passar 2 grandes dias em comunhão e ser capaz de voltar tão cheia de alegria e tão cheia do amor de Deus. Quando chegamos a casa e quando chegamos à nossa comunidade, somos capazes de transmitir esta alegria às pessoas que não puderam estar presentes. Queremos ser mais discípulos do Senhor e só este dom da fé que intensificamos junto de Maria e junto à sua casa é que podemos crescer. E é por isto que eu quero voltar ao Fátima Jovem. Mais uma vez vou participar no Fátima Jovem. É uma oportunidade que eu não quero perder. É uma experiência única. Conhecemos jovens de todas as localidades, partilhamos experiências, cânticos, modos de rezar. Inclusivamente já tive a grande oportunidade de carregar ao ombro o andor de Nossa Senhora de Fátima. Foi um momento que me irá marcar para o resto da minha vida. Este ano vou ter a oportunidade de participar de uma maneira muito especial. Vou ser voluntário, vou-te orientar a ti e a quem se inscrever. Se ainda não te inscreveste, não percas esta oportunidade. A Peregrinação Nacional dos Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. Notícias a acompanhar no portal de informação religiosa em Portugal e no mundo, em agência.eclésia.pt. Espaço agora para temáticas da doutrina social da Igreja. Temas da doutrina social da Igreja, analisar com o professor Manuel Silva. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. E obrigado por estar neste programa. Em cumprimentar também os telespectadores e telespectadoras. Já é o
terceiro programa. Terceira semana em que marcamos presença nesta rubrica sobre doutrina social da Igreja, onde falamos da dignidade da pessoa humana, onde falamos de desigualdades sociais. E hoje, por proposta da professora Manuela Silva, falaremos sobre doutrina social da Igreja e pobreza. Que denúncias são feitas nos vários documentos da doutrina social da Igreja acerca da pobreza e que pistas se apontam também para que quem é pobre saia dessa condição? É verdade. A pobreza é de facto um tema presente em toda a doutrina social da Igreja, mas que em rigor tem raízes bem mais longínquas. Eu diria que vem do Antigo Testamento e vem da tradição da Igreja, tal como a conhecemos através dos evangelhos e das primeiras passagens. Por vezes, e nessa circunstância, diz-se com alguma frequência que o Evangelho refere: pobres sempre os tereis entre vós. É uma frase que está no Evangelho. O que é que ela significa? Essa é uma frase que tem sido abusada por muitas pessoas. Eu não vou entrar por aí porque o nosso tempo é pouco. Mas percebe que não é literal o que não é literal e não tem o sentido que algumas pessoas procuram, se calhar com alguma intenção e algum interesse, retirar da frase. Eu gostaria de remeter esta questão para exatamente o Antigo Testamento. Os livros fundamentais em que esta questão se trata, que é o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, mas muitos outros livros da Bíblia, em que se percebe muito bem que a condição do pobre está relacionada com a forma de organizar a economia. E eu gosto sempre de dar a ideia, deixar clara a ideia, de que o pobre, segundo o Deuteronômio, tem direito a comer dos produtos da terra, ainda que não possa contribuir para essa produção. Não pode guardar esses produtos, mas tem direito a utilizar esses produtos, e mais, o proprietário, ao fazer a sua colheita, tem que ter a preocupação de deixar uma parte para serviço dos pobres, o que é realmente muito, muito interessante. E isto também é um direito que não faz acepção de pessoas, porque ele é garantido não só ao povo, o povo de Israel, não é? Mas também aos estrangeiros, com particular cuidado por aqueles que são os mais pobres dos pobres da época, os órfãos e as viúvas. Eu acho esta ideia muito, muito bonita. E uma ideia que depois também tem outro tipo de consequências sociais. Por exemplo, a proibição da penhora de bens essenciais. Não é permitido ao credor penhorar bens essenciais. Assim como também não é permitido ao proprietário reter o salário do jornaleiro. Isto são questões que têm 5.000 anos. E estão em livros muito normativos, não é? São livros muito normativos. Mas porquê é que eu as trago para aqui? Porque elas, com outra configuração, são questões que se põem exatamente na atualidade. E são essenciais para erradicar a pobreza? E são essenciais para erradicar a pobreza. Estou a referir-me, por exemplo, às penhoras que estão sendo feitas em bens essenciais, como sejam o caso das habitações, por exemplo, ou mesmo os salários, e estou a referir-me aos trabalhadores que na nossa sociedade muitas vezes se vêem privados de salários durante vários meses. Ora, a doutrina social da Igreja é clara neste aspecto, porque inclui de facto uma série de orientações, digamos assim, para questões fundamentais relacionadas com a pobreza. Desde logo, a definição de um salário mínimo, num nível que assegure uma vida digna. Não é um salário mínimo qualquer. É um salário mínimo que, consoante as condições
concretas de cada país, de cada zona geográfica, permita àquele que trabalha o sustento pessoal e o da sua família. E contribuir para o sustento da sua família. Outro aspecto também a ressalvar pela pertinência que tem na atualidade é o que se refere às leis laborais. Há todo um documento de João Paulo II, que é conhecido, que é a encíclica sobre o trabalho, Laboram Exercises, onde é muito clara a posição relativamente à necessidade que há de haver leis laborais justas, que sejam garantia da proteção dos trabalhadores. Porquê? Porque se considera que na atual situação o trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, está numa situação de maior dependência e vulnerabilidade do que aquele que o contrata. Daí a importância de leis que ajudem a assegurar um trabalho digno, que é uma condição para sair da pobreza. Acredito que também o debate em torno do Estado Social, em curso, entre nós, coloque também em causa alguns destes princípios, nomeadamente os mecanismos de proteção social, o acesso à saúde, à educação, etc. É evidente que uma proteção social eficaz é um dos contributos importantes para evitar o empobrecimento e as situações de pobreza. Mas eu gostaria de referir também que não basta ter serviços quaisquer que eles sejam, é preciso que esses serviços públicos sejam de qualidade e, no caso português, segundo a Constituição, que sejam de acesso universal. Mas voltando à questão da pobreza e como é que ela é vista na doutrina social da Igreja, há um ponto que nós não podemos esquecer, que é toda a doutrina que é retomada, de alguma maneira sintetizada por João Paulo II na encíclica Centésimos Anos. Na Centésimos Anos é muito clara a afirmação de que deve existir uma opção pelos pobres. Curiosamente, João Paulo II não usa a expressão opção preferencial pelos pobres, que na altura estava em uso na teologia da libertação, sobretudo na América Latina. Mas vai mais longe e diz é uma opção pelos pobres. E o que é que se entende por esta... Que alcance tem essa expressão? Exatamente, tem o maior dos alcances, porque significa que quer a economia, quer a sociedade, devem orientar os seus esforços para a eliminação das causas da pobreza nos seus próprios territórios. Nos seus próprios territórios, mas naturalmente também o combate à escala mundial. E quando eu digo eliminação das causas da pobreza, volta a uma questão que já referi aqui em programa anterior, que é a necessidade de colocarmos entre os objetivos da política económica, seja a política económica de curto prazo, seja a política económica de desenvolvimento, a erradicação da pobreza como um objetivo a prosseguir por si próprio, com valor em si próprio. Porque numa sociedade bem organizada não tem que existir pobres no sentido de pessoas a viver abaixo de condições de vida humana. E o que é que significa? Deixe-me só acrescentar. Sim. Deixe-me só acrescentar que a não pobreza é um direito humano que tem que ser preservado. Quando falámos no primeiro programa sobre a dignidade da pessoa humana, é a dignidade da pessoa humana que está em causa e que pode ser ofendida se não é dado à pessoa humana condições para se afirmar e garantir subsistência no meio onde vive. Uma referência às implicações que tem essa afirmação, a opção pelos pobres, na própria Igreja, em cada um dos seus membros? Sem dúvida. Eu posso ler aqui até uma palavra de João Paulo II na encíclica Caritas in Veritate, que eu acho que poderá ajudar. A opção pelos pobres não é para a Igreja uma opção acidental.
preferencial ou privilegiada, mas é uma opção constitutiva, estrutural e essencial. Eu disse que era desta... Caritas in Veritate. Mas não é. É de um discurso feito aos cardeais em 1980. Do Papa João Paulo II. Exatamente, por João Paulo II. E explica, diz que não pode ser de outro modo, porque o que está em jogo é a mensagem eterna do Evangelho. Depois concretizada na vida de todos os dias. Ora, tem que ser concretizada na vida de todos os dias. E como é que é concretizada na vida de todos os dias? Desde logo, eu diria, naquilo que nós pensamos acerca dos pobres. Porque os não pobres tendem a criar preconceitos na maneira como olham a pobreza. E há aqui um grande espaço para a conversão. Mas também passa por ações concretas. E todos nós, qualquer que seja a situação em que nos encontremos, estamos muitas vezes perante opções relativamente ao modo como olhamos e como tratamos os mais pobres. Seja a nível da empresa, seja a nível da escola, seja a nível dos transportes coletivos, seja ao nível da administração, ao nível das opções políticas. Que lugar damos aos mais pobres na nossa sociedade? Fica essa interrogação à espera de uma resposta de quem nos está a ver e ouvir. Professor Marcelo, muito obrigado por ter estado neste programa, onde apresentamos temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã, outros temas que marcam a atualidade religiosa. Desejo bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.